Graça e paz a todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Livro do Evangelho Marcos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 11 ao 21. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Diga comigo, não considerastes, nem compreendestes ainda? Amém. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7, entre os 4.000, quantos cestos colhestes de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Diga para a pessoa que está do seu lado: como não entendeu ainda? Diga para a pessoa que está do outro lado: como você ainda não entendeu? Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós estamos na 10ª reunião. O tema é: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e saduceus ou herodianos. Desde que nós nos propomos aquilo que Deus nos orientou, de levantarmos 70 discípulos, nós já fizemos 12 mensagens, com 10 temas. Já foram 3 meses. Já terminamos hoje, concluímos hoje, a introdução e o início desse grande processo de ensinamento, de sermos ensinados, doutrinados e preparados para sermos um discípulo de Jesus. Diga, foram 3 meses. 12 mensagens. 10 temas. E hoje, concluindo todo esse processo inicial do chamado, de seguir Jesus, de entender o seu chamado, o ide, fazer discípulos, a missão, e principalmente esse processo da mensagem, da tempestade, da grande tempestade, e de Jesus, o pão da vida, em que falamos da mulher, dos cachorrinhos, em que semana passada foi ministrado sobre a mulher que tocou em Jesus, no pão da vida. Hoje nós vamos falar sobre o fermento. Diga, o fermento. Amém. Nós vemos e lemos o texto, e esse texto relata um novo conflito entre Jesus e os seus oponentes. Aconteceu logo depois do segundo milagre, em que ele alimentou a multidão, semelhante ao que havia realizado nas vizinhanças de Betsaída. Lembram que nós falamos há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, sobre a tempestade na água e a tempestade na terra. E o foco de tudo isso era o sermão de Jesus
em que ele falava: eu sou o pão da vida, que desceu e que subiu. E uma grande multidão o deixou. A multidão estava ali por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa do pão, do alimento de cada dia. Mas quando Jesus fala: eu sou muito mais do que o maná, eu sou muito mais do que o pão de cada dia, eu sou o pão da vida, para que você tenha vida em abundância e vida eterna. Uma vida após a morte. E quando vimos a primeira multiplicação dos pães, a tempestade na água e a tempestade na terra, uma grande multidão deixou Jesus. Diga, uma grande multidão deixou Jesus. E apenas os 12 e alguns poucos discípulos ficaram com Jesus. E nós falamos sobre isso. Diga, foi uma grande crise no ministério de Jesus. Só que Jesus, ele não está preocupado com a multidão. Jesus não está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Ele tem uma missão dada pelo Pai e ele vai cumprir esta missão. Ele começa a fazer os milagres, a multidão o procura, há tanta multidão que eles não tinham tempo de comer pão, mas quando ele faz a principal revelação, a multidão fica indignada, a multidão murmura e o deixa. Só que Jesus continua caminhando, fazendo a obra do Pai. Diga, Jesus continuou fazendo a obra do Pai. No intervalo, porque nós vamos ver agora o que aconteceu no período da primeira multiplicação até a segunda multiplicação de Jesus, em que ele alimenta uma multidão com apenas alguns pães. No intervalo da primeira multiplicação dos pães para a segunda multiplicação dos pães, Jesus com os seus discípulos fez uma longa viagem até a costa de Tiro e Sidom, cenário do encontro com a mulher Ciro-Fenícia, a grega, a qual Jesus chama de cachorrinha. Diz, você não é minha filha, você não faz parte do meu reino, você é uma cachorra. Mas ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela se submeteu ao tratamento. E ela, não Jesus, mas ela se humilhou e se colocou debaixo da mesa do Senhor. E nós vimos que todo orgulhoso Deus resiste. Antes de Deus resistir o diabo, Deus resiste o orgulhoso e o soberbo, o vaidoso. Mas ela vence o orgulho, vence a vaidade, a soberba, porque ela se achava muito inteligente, ela se achava a certa. Mas ela chega diante de Jesus e o reconhece: Senhor, Filho de Davi, Rei dos Reis, e o adorou pedindo ajuda. E Jesus falou, vai. Jesus não deu pão, Jesus não deu as migalhas, mas ele disse, vai, porque a tua fé libertou a tua filha. Depois de ter este encontro com esta mulher, a grega Ciro-Fenícia, Jesus continua a viagem e as suas missões, depois para a região das 10 cidades, Decápolis, um período longo que permitiu que a causa e a fama de Jesus se recuperassem. E novamente, uma grande multidão segue Jesus. Não dá para determinar o tempo exato entre a primeira multiplicação dos pães, onde uma grande multidão deixa Jesus, e esta viagem, e esta outra viagem, e depois a segunda multiplicação dos pães. Não dá para determinar o tempo, mas pelo período das viagens, nós vemos que foi um período longo e principalmente suficiente para que a fama de Jesus voltasse a percorrer todos os territórios e a multidão, uma nova multidão, voltasse a procurar Jesus. Diga, quando eu estou no caminho certo, por mais que haja tempestades, seja na água, seja na terra, ainda que eu fique sozinho, Deus não me deixará. E eu irei cumprir a missão a qual Deus me deu.
Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Eu me entreguei a Ele. Eu tomei a sua cruz. Diga, eu tomei a minha cruz. E estou seguindo. E estou vivendo como Ele me ensinou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é discípulo de Cristo? Pergunte para 3 pessoas, você é discípulo de Cristo? Você tomou a sua cruz? Você tomou a sua cruz? Você está seguindo Jesus? Você está vivendo como Ele ensinou? Pergunte de novo para Ele, você é discípulo de Jesus? Pergunta olhando nos olhos dele, olha nos olhos dele. Olha para frente, cutuca na pessoa que está na frente. Cutuca na pessoa que está na frente, olhando nos olhos dela e diz, você é discípulo de Jesus? Fale com um sorriso nos lábios e diga, você é discípulo de Jesus? Você tomou a sua cruz e está seguindo o Mestre e vivendo como Ele nos ensinou a viver? Agora, pergunte para você mesmo. Você é discípulo de Jesus? Aquele que havia se tornado impopular, torna-se novamente popular. Ele se viu acompanhado de milhares de pessoas tão interessadas em ouvir a sua pregação e experimentar o seu poder de libertação e de cura. Nós, como já foi falado, essa é a 12ª mensagem. Hoje, nós concluímos o início e a introdução deste grande treinamento para que você seja um discípulo de Jesus. A primeira mensagem teve o nome Vem e Vê. A segunda, Segue-me. A terceira, Chamou para si. Ouvindo e vendo. Revolução moral e religiosa. Jejum, a missão e as instruções. A missão e as instruções, parte 2, pastora Carla. A crise, o pão vivo, as migalhas, pastora Carla. E hoje, fermento. Diga, fermento. Jesus despediu-se da multidão e, entrando no barco, navegou até a costa de Magdala, que ficava do lado oriental, e foi em sua chegada a esse local que encontrou esse grupo de pessoas. Então nós vimos que entre um milagre e o outro, da multiplicação, a fama de Jesus cresce, uma nova multidão o segue. Ele faz o segundo milagre dos pães. Terminando de alimentar a multidão, ele atravessa o lago. Ele vai para um outro território. Mas chegando nesse território, ele encontra um grupo de pessoas. Diga, os caçadores de sinais. Novamente, um grupo de pessoas procura Jesus, sabendo da sua fama, sabendo do seu poder e da sua autoridade, e das obras que ele fazia, diga, para tentá-lo. Havia muitas pessoas que procuravam Jesus atrás de um milagre, atrás de um sinal, de uma forma sincera, genuína, buscando um milagre, uma libertação, buscando a confirmação da fama de Jesus como o Filho de Deus. Mas este grupo de pessoas procurava Jesus para confrontá-lo, para irritá-lo. E eles estão atrás de um sinal. E como nós já vimos, este grupo de caçadores de sinais, a grande preocupação deles não é o milagre em si, não é as obras abençoadoras de libertar o cativo, de curar o enfermo, de amor, não é a obra e não é os sinais, os milagres, por amor ao próximo, ao necessitado, ao cativo e ao doente. Eles estão procurando Jesus simplesmente para ver um sinal sem propósito nenhum que confirmasse que ele era o Messias. Mas Jesus ele não entra nesse jogo, porque como nós já vimos, Jesus nunca fez um milagre para o seu próprio proveito. E Jesus não ia fazer nenhum milagre para provar
que ele era filho de Deus. Então estes homens estão procurando muito mais do que um sinal. Querendo dizer com isso, alguma coisa como o maná vindo do céu. Eles queriam ver o pão descer do céu, o maná vindo do céu a pedido de Moisés, como Moisés fez. Ou o fogo pedido por Elias, o fogo que desceu e consumiu o holocausto, como Elias. Ou mesmo o trovão e a chuva pedido por Samuel, quando o povo disse: nós não queremos mais você como líder, Samuel. Os seus filhos não são bons, você já é de idade, e nós queremos um rei, como os outros povos têm. E por detrás disso, queria dizer, Deus, o rei dos reis, não é mais o nosso rei. Nós queremos um rei natural, um rei humano. E Samuel, ele ora, e quando ele ora, começa a haver relâmpagos, trovões e chuva. Esses caçadores de sinais, para eles não era suficiente uma pessoa ser liberta e curada. Eles queriam não só um sinal e um milagre na terra, mas teria que ser um milagre e um sinal no céu, para que ele comprovasse que ele era Deus, Senhor dos céus e da terra. Mas como nós vimos, Jesus não fez nada disso. Não porque ele não era, mas porque ele não precisa provar nada para ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho de Deus e ponto. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ter um carro para provar que Deus é o seu Deus. Você não precisa ter o maior salário do mundo para provar que Deus é o seu Deus. Você é filho de Deus e ponto. Se alguém tem te provocado e tem dito: mas se você é filho de Deus, por que isso está acontecendo? Se você é filho de Deus, por que este mal se sobreveio? Você não precisa responder nada. Você não precisa provar nada. Você não precisa dar sinal nenhum de que você é filho de Deus. Diga: Deus é o meu Pai. E ponto final. Eles pediam milagres que eram meramente sinais e que não serviam a nenhum outro propósito que não fosse exibir o poder divino. Jesus não iria realizar milagres de qualquer natureza para servirem como meros certificados de seu próprio messianato ou fornecer alimento a um apetite supersticioso ou material para a diversão dos céticos. Diga: a igreja não é um circo. Diga: os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Quantos aqui creem? Você pode aplaudir ao Senhor? Você que crê, estes sinais te seguirão. Os mesmos que Jesus manifestou. Todos os sinais que Jesus manifestou era por amor ao próximo. E não para dizer que ele era ungido, ou melhor do que os religiosos, ou filho de Deus. Diga: os sinais seguirão aqueles que creem e aqueles que amam o próximo e a obra do Pai. Vimos o primeiro ponto desta mensagem, que é os caçadores de sinais. Diga: os caçadores de sinais. Nós vamos ver agora o segundo ponto. Diga comigo: e suspirando profundamente em seu espírito. Depois de Jesus ser questionado, ser confrontado, ele suspira no seu espírito. Jesus está cansado dessas pessoas. Jesus está cansado dos caçadores de sinais. Jesus está cansado daqueles que estão pedindo mais um sinal, Deus, por favor. Eu só vou crer no Senhor se o Senhor me der um sinal. Eu só vou me entregar se o Senhor me der um sinal. Eu só vou fazer se o Senhor me der um sinal. Eu só vou entregar o dízimo se o Senhor me der um sinal.
Jesus, ele suspira. Diga no Espírito. O Espírito do Senhor não é a sua alma que está cansada. Não é o seu coração, o seu corpo, mas é o seu espírito que está cansado dos religiosos. Ele suspira no Espírito. Ele se dirigiu ao grupo que viera testá-lo com termos excessivamente severos e amargos, acusando as pessoas de possuírem cegueira espiritual. Todos que procuram um sinal, mais um sinal, Jesus fala que são cegos espirituais. Chama as de geração má e adúltera. Diga, todo caçador de sinais é um cego espiritual. E faz parte de uma geração má e adúltera. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro que eles eram cegos. O óbvio estava diante dos olhos deles. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi enviado porque Deus amou o mundo de tal maneira, estava diante deles, diante dos olhos deles. E eles não viam. E quando viam, fingiam que não viam. Cegos espirituais. É como se eles vissem e soubessem o que era certo e o que era errado. O que é um homem de Deus e o que é um falso profeta. O que é Deus e o que é o diabo. Mas eles são cegos espirituais. E quando eles veem o Filho de Deus, eles fazem questão de não reconhecê-lo. Diga, são cegos espirituais. E a segunda que Jesus fala é que é uma geração má. Uma geração má. O seu caráter é mau. O seu caráter é perverso. Eles sabem o que é certo e o que é errado, mas tomam partido da injustiça, tomam partido da mentira, tomam partido do diabo. O seu caráter é perverso, é maligno. A sua conduta é perversa. Desejam matar, desejam destruir tudo aquilo que não é natural. Desejam destruir tudo aquilo que é espiritual e faz parte do reino de Deus. E a terceira é que é uma geração adúltera. Não é que eles traíam a sua mulher, não é no sentido de adultério natural e carnal, mas é um adultério com Deus. A quebra de uma aliança com Deus. Eles deixam a aliança com Deus para seguir outros deuses, para seguir o eu, a vontade humana, o natural, o carnal, o agora, o temporal. E ele lhe disse que, embora conhecessem os sinais do tempo, embora estes caçadores de sinais conhecessem os sinais do tempo e entendessem o significado, entendiam o significado, o que significava o céu vermelho pela manhã e à tarde, estavam cegos perante nítidos sinais dos tempos que mostravam claramente que o sol da justiça havia nascido e que a terrível tempestade do juízo estava chegando como uma noite escura sobre a apostata Israel por causa de todas as suas iniquidades. Nós vimos a tempestade na água e a tempestade na terra. Uma multidão deixa Jesus. Jesus continua o trabalho do Pai. A multidão, uma nova multidão, rodeia Jesus. Muitos outros discípulos seguem a Jesus. Mas agora, ao invés de falar da sua crise, da sua tempestade e dos seus discípulos na água e na terra, ele fala de uma tempestade futura. Sobre todos aqueles que o deixam e que não creem. Lembre-se que comemos o pão da vida quando acreditamos
e pela fé. Diga, eu como deste corpo. Mais forte, eu como deste corpo e bebo deste sangue. Quando eu acredito e pela fé. Sabemos que é um mero memorial. Não é um cerimonial, é um memorial. Porque um cerimonial tem como propósito ser um sinal daquilo que seria, daquilo que futuramente seria. Mas o memorial não é o que seria lá na frente. Não é um cerimonial, aquilo que vai ser depois. O memorial já é. O que ele fez e o que ele vai fazer. Diga, a ceia, o pão da vida, não é um cerimonial, é um memorial do que ele fez e da sua promessa. Diga, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ele fala que este povo o busca e o adora com os lábios. Fingem sentir um grande amor e zelo com os seus lábios. Porém, dando as costas ao Deus vivo em seu coração, em sua vida, para servir, para sair à procura de ídolos, formas cerimoniais e sinais. Eles quebram a aliança. É uma pessoa cega que faz parte de uma geração má e adúltera. E adúltera no sentido de quebrar a aliança. Deus não está mais no coração, está apenas nos lábios, da boca para fora. E estas pessoas procuram uma vida, procuram em sua vida sair à procura de ídolos, formas, cerimoniais e sinais. Todo caçador de sinais é um cego espiritual, faz parte de uma geração má, de caráter corrompido e adúltera, que quebrou a aliança com Deus. No seu coração não há mais o amor verdadeiro, não há mais o zelo e a entrega do primeiro amor. Mas só dos lábios para fora. É só de domingo à noite. Eles já deixaram Deus há muito tempo. E estão procurando jeitos, formas, ídolos, cerimoniais e sinais. Diga, uma geração má e adúltera. Jesus abandonou os caçadores de sinais. Diga, Jesus abandonou os caçadores de sinais. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus abandonou os caçadores de sinais. Jesus, na verdade, pelo seu suspiro, pelo suspiro da sua alma, pela sua indignação com a incredulidade, com a falta de fé, ele deixa esta geração. Ele se livra dessa geração. Ele não quer ficar próximo. Logo ele pega o barco e faz uma nova viagem. Ele vai para outro lugar. O terceiro ponto da mensagem são apenas 3. E o terceiro ponto é: cuidado, guardai-vos. Diga comigo, cuidado. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Cutuca a pessoa da frente e diga para ela, cuidado. Estão com cara sorrindo, mas devia estar com cara de assustado. Cuidado. Diga, a partir de hoje, eu vou vigiar e orar. O religioso, ele ora e vigia, mas a palavra diz primeiro, vigia. Diga, vigia. Cuidado e ora. O religioso, ele distorce a palavra. Diga, eu vou vigiar e orar.
Ao descer à terra, Jesus fez deste encontro um tema de instrução para os discípulos. É aqui que é a nossa parte principal. Quantos aqui estão buscando a palavra de Deus? Quantos querem conhecer a instrução, a doutrina de Jesus? Amém. É os discípulos que querem isso. Então Jesus, ele aproveita o encontro que teve com estes caçadores de sinais, estas pessoas cegas, cegos guiando cegos, uma geração má e adúltera. Depois deste encontro, Jesus aproveita este tema para fazer de introdução para os discípulos. E ele diz: acautelai-vos, disse ele, enquanto caminhava, do fermento dos fariseus e saduceus. Diga comigo, os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos estão com Cristo todos os dias. A multidão má e perversa está com Cristo só no dia do sermão. E torcendo para que haja multiplicação dos pães. Você é um discípulo que está com Jesus todos os dias? Ou você faz parte desta geração má e adúltera, que só vai ao encontro do Senhor no dia do sermão? Eu vou perguntar de novo, você tem vigiado e orado? Você tem vigiado todos os dias da sua vida e tem orado todos os dias? Diga para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Pergunta para ela, você ainda não entendeu? Nós vemos aqui que Jesus, ele aproveita este encontro. Ele faz um milagre, ele viaja, encontra estas pessoas, conversa com os caçadores de sinais, ele se livra dos caçadores de sinais, faz uma outra viagem, e quando ele chega do outro lado da margem, os discípulos começam a andar, e depois da viagem, Jesus diz: cuidado! Jesus rompe o sono do silêncio, da indiferença, e ele diz: cuidado, acautelai-vos do fermento. Mas nós vemos que os discípulos, eles não estão só fisicamente ligados. O discípulo não tem que estar somente fisicamente acompanhando, mas ele tem que estar espiritualmente ligado, fazendo parte do corpo. Como temos falado de terça-feira sobre a igreja fonte de vida, eu sou uma fonte de vida. E eu tenho usado o exemplo, eu tenho um relógio no meu corpo. Ele está no meu corpo, mas ele não é o corpo. Tem muita gente que está no corpo, mas não é o corpo de Cristo. Não é estar junto, não é estar caminhando junto, não é estar no corpo, mas é estar ligado ao corpo. E um discípulo, muito mais do que estar junto, no mesmo barco, caminhando junto, ele tem que estar ligado. Ele não pode estar na mesma missão, ele tem que ser a mesma missão. Suas palavras foram ditas abruptamente, como a fala de alguém que tivesse acabado de acordar de um sono. Enquanto os discípulos remavam através do lago, imaginamos que Jesus tenha ficado meditando sobre tudo o que ocorrera, refletindo tristemente sobre a descrença que predominava e o futuro de destruição a esta geração. E agora, lembrando-se da presença dos discípulos, ele lhes comunica seu pensamento sob a forma de uma advertência, prevenindo-os contra a moral influência de um período de desgraça. Como um pai que estivesse ordenando ao filho para ter cuidado com uma planta venenosa, cujas extravagantes flores tivessem atraído o seu olhar. O verdadeiro discípulo de Cristo está ligado à palavra de Cristo todos os dias.
Eu não sei como é que você tem usado a sua vida, o seu tempo e as ferramentas que Deus tem nos dado. Mas você tem as reuniões na igreja, na casa do Pai. 2. Você tem reuniões especiais. Você tem todo este material que vai sendo fragmentado e vai sendo passado pelas redes sociais, pelo YouTube. Que você possa se alimentar. Que você possa não só estar na igreja, mas ser a igreja. E a cada dia vigiar e orar. Todos os dias, na rede social, nós temos pequenos vídeos, nós temos mensagens completas, nós temos pequenos textos, nós temos reflexões, nós temos o material diário para que você possa vigiar e orar. Que você possa usar a sua vida, que você possa usar o seu tempo, que você possa usar as ferramentas que o Senhor tem nos dado para encurtarmos o tempo e a distância. Ferramentas que podem nos ajudar a crescer e amadurecer diariamente, ou para sermos destruídos como uma geração má e adúltera. Que você possa, todos os dias, entrar nas redes, buscar os vídeos, os textos, os comentários, as orações, diariamente. Aproveite tudo que o Senhor está te dando. Não seja um cego espiritual que faz parte de uma geração má e adúltera. Seja discípulo, não que esteja fisicamente junto com os seus pastores e na igreja a qual o Senhor te colocou, mas que você esteja espiritualmente, lado a lado, ligado e conectado, sendo o mesmo corpo, sendo a mesma comunidade e vivendo a obra de Deus neste lugar. Diga: o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus não fala de duas influências, mas de uma comum às duas seitas, como se elas fossem duas espécies de um mesmo gênero, dois galhos de um só tronco. Superficialmente, os dois partidos eram muito diferentes. Então, quando nós vemos aqui Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, nós precisamos entender o que é o fariseu e o que é o saduceu. E aqui eu quero te ilustrar como uma árvore. Tanto o fariseu como o saduceu, eles possuem a mesma raiz. Eles possuem o mesmo tronco. Só que saem dois galhos. Da mesma raiz, do mesmo lugar, da mesma raiz, do mesmo tronco, saem dois galhos. Um galho é o galho do fariseu e o outro galho, o galho do saduceu. Aos olhos rápidos, nós vamos olhar os fariseus e os saduceus e nós vamos achar que eles são totalmente diferentes. Superficialmente, parecem que são diferentes, mas eles são a mesma árvore e dão os mesmos frutos. Pergunta para o pastor: pastor, o que é um fariseu? Vou responder só para quem perguntou, hein? Você que quer saber, pergunte: pastor, o que é um fariseu? Diga: um religioso. Eram extremamente zeloso da religião, rígido em questões morais. Era exclusivamente judaico em seu sentimento, avarento e hipócrita. Diga: avarento e hipócrita. Então, este fermento a qual o Senhor está falando, cuidado. Cuidado com o fermento do fariseu. E o fariseu é extremamente zeloso. Ele é um religioso. Usa terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço. Fala glória a Deus, aleluias, ora em línguas. Canta, prega. Vem à igreja, não falta um culto. Ele é extremamente zeloso. Mas, ao mesmo tempo que é zeloso,
é avarento e hipócrita. Não tem nada no coração. É tudo da boca para fora. É tudo aparência. Diga, o fariseu é o religioso. Por fora, bela viola. E por dentro, pão bolorento. Não tem pão da vida. Você olha e você fala, é um crente perfeito. É um crente que não falta à igreja. É um crente que na hora do louvor é fogo puro. É alegre, é feliz, é conquistador. Você olha por fora, é uma bela viola. Canta que é uma beleza, é uma viola, canta que é uma beleza. Mas tudo da boca para fora, porque dentro é pão bolorento, é morte. Agora vamos ver os saduceus. Diga, pastor, o que é o saduceu? Eles são mais moderados. Eles não são tão radicais. Licencioso. No sentido de que tudo pode. Não há pecado. Eles eram abertos às influências da civilização pagã, da idolatria, de outros deuses. E o interesse em assuntos meramente materiais e temporais. São as pessoas que estão preocupadas com a teoria da prosperidade, com carro, com casa, com o de comer, com o de vestir. Meramente materiais e temporais, que assumia em alguns uma forma, em alguns em uma forma política, como a dos partidos da família de Herodes, que nos evangelhos foram chamados de herodianos, e em outros a aparência exterior de uma filosofia, que nega a existência do espírito e da realidade de uma vida futura, e faziam dessa negação uma desculpa para a sua exclusiva devoção aos interesses da época. Os fariseus, extremamente zelosos, moralmente corretos, mas tudo exterior, tudo da boca para fora, são avarentos e hipócritas. Agora, os saduceus, eles são mais legais, é paz e amor, tudo pode, de qualquer jeito, não há pecado. Eles estão preocupados com o aqui e o agora, o material, o de comer, o de vestir. E uma linha desses saduceus se tornaram herodianos, porque nada melhor do que uma política corrupta para ter o pão de cada dia, para ter o desejo da sua alma e dos seus sonhos humanos e profanos realizados. Um é extremamente religioso e o outro é extremamente humano e mundano. Eles não acreditam no pecado, eles não acreditam em diabo. Quantos aqui acreditam no diabo? Quantos aqui acreditam em Deus? Quantos aqui acreditam que há uma vida após a morte? Eles não acreditam em nada disso. Eles não acreditam em anjos. Eles não acreditam em vida após a morte. Eles acham que podem cometer qualquer tipo de pecado e vir à igreja e subir ao púlpito. Não tem nada não, pastor. Eu sou um saduceu, eu sou mais liberal. Vamos fazer o culto de qualquer jeito. Qualquer um canta, e canta de qualquer jeito, sem ensaio. É para Deus mesmo. O diabo não existe, vida após a morte. Eles aparentemente são muito diferentes. Mas como nós falamos, estão no mesmo lugar, possuem a mesma raiz, o mesmo tronco, são uma árvore. Apenas galhos que aparentemente parecem diferentes. Mas aqui, como em toda parte, diga, os extremos se tocam. Amém. O fariseu, o saduceu,
e o herodiano eram radicalmente uma coisa só. Embora apresentassem pequenas diferenças. O religioso, o filósofo e o político. Diga comigo, o religioso, o filósofo e o político. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. O religioso, o filósofo e o político. Eram todos membros de um grande partido totalmente hostil ao reino divino. Todos eram igualmente adeptos de pensamentos mundanos. Todos se opunham a Cristo pela mesma razão fundamental, isto é, porque ele não era deste mundo. O religioso tem a igreja deste mundo, o culto deste mundo, o filósofo, os pensamentos e o conhecimento deste mundo, e o político, o domínio deste mundo. Os três são um só, e os três estão unidos contra Deus. Eles estão unidos de uma forma fraternal, em um mesmo momento, na tentativa de atormentá-lo com exigências incrédulas e desmedidas. E todos, afinal, tiveram uma participação em sua morte. Todos se opunham a Cristo pela mesma razão fundamental, isto é, porque ele não era deste mundo. O religioso é deste mundo. O filósofo grego, Ciro Finício, é deste mundo. O político romano é deste mundo. E o reino de Deus não é deste mundo. Os três se uniram para provocar, e os três tiveram participação direta na morte de Jesus. Um cristão não é alguém que difere apenas superficialmente dos fariseus ou dos saduceus, mas alguém que difere radicalmente de ambos. Você tem que ser totalmente diferente do religioso, do filósofo e do político. Essas duas tendências continuam a se repetir. São os dois extremos. De um lado, o fariseu, do outro lado, o saduceu. Eles aparentemente são diferentes, aparentemente estão divididos, um de cada lado, aparentemente são opostos, mas eles sempre se unem contra o verdadeiro cristão e a obra de Deus. O defeito radical das duas seitas, aquilo que é comum às duas seitas, eram exatamente, diga, a incredulidade. Isto é, a cegueira e a indiferença de coração ao divino. Eles não reconheciam a verdade e o bem quando viam, e mesmo que os reconheciam, não os amavam. Todos que procuram mais um sinal estão precisando, não é de um novo sinal, é sim de um novo coração. Não de uma simples evidência, mas de uma disposição espiritual para obedecer à verdade. Diga, esta é uma influência maligna. Para nós encerrarmos, nós vemos que Jesus tem essa discussão. Ele faz uma viagem toda, calado, em silêncio e meditando. Quando termina esta viagem, ele se levanta, com os discípulos saem do barco, começa a caminhar e ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque eles contaminam, eles influenciam, eles destroem o pai e do pai os filhos. Eles destroem uma geração, tornando ela má e adúltera. Eles não acreditam em mim. Eles não acreditam em mim, o Cristo. Eles não acreditam em Deus. Eles são cegos espirituais. Eles estão diante da verdade. E mesmo que a encontram e reconhecem, eles não amam a verdade. Uma influência maligna. Diga, uma influência maligna. A incredulidade. A falta de fé em Cristo Jesus. E nós vemos que, depois disso,
que Jesus faz esta advertência, nós vemos que os discípulos não entenderam. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já entendeu? Você já entendeu o que está acontecendo? Você já entendeu a influência que está sobre a sua vida e sobre a sua casa? Ou você é radical e totalmente diferente, e você não se mistura? Ou continuamos no pão da vida, ou nos tornamos pão bolorento. Cuidado com os religiosos. Cuidado para não nos tornarmos um religioso exterior e aparência, mas o coração cheio de ódio e incredulidade. Cuidado para não se tornar um filósofo das doutrinas e do conhecimento. Não se tornar um político, um partidário. Eu concordo com esse pastor, não concordo com esse. Eu gosto dessa igreja, não gosto dessa. Cuidado para não se tornar, é isso que Jesus está dizendo. Cuidado para não se tornar um religioso. Por fora, crente. Por dentro, morada de demônios. Cuidado para não se tornar amante deste mundo e do conhecimento humano. Cuidado para não se tornar um político. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado. Esta foi a advertência que Jesus deu aos seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Mas nós vemos que os discípulos não entenderam. Os discípulos presenciaram a conversa, a discussão. Os discípulos fizeram a viagem, ouviram a advertência, mas eles não entenderam a mensagem de advertência que receberam. Eles conversavam entre si: o que ele quer dizer com isso? Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo: o que o pastor está querendo dizer com isso? Os discípulos de Jesus falaram: o que ele está querendo dizer com isso? Os discípulos não entenderam. Primeiro, porque Jesus havia introduzido o assunto de uma forma bastante inesperada. Do nada, Jesus começa a falar do fermento de um fariseu e do saduceu. Segunda coisa, porque os discípulos não entenderam. Algum tempo já tinha se passado desde o encontro com os caçadores de sinais, durante o qual nenhuma alusão havia sido feita àquele assunto. Como poderiam saber que durante todo este tempo os pensamentos de seu mestre tinham estado ocupados com os fatos que haviam acontecido no lado ocidental do lago? Terceiro lugar, por que os discípulos não entenderam? Para os discípulos, a exigência de sinais tinha lhes parecido um evento sem muita consequência. E provavelmente já haviam esquecido. Tão logo viraram as costas para os homens que a fizeram. Quarto motivo por que os discípulos não entenderam. E por último, antes que Jesus começasse a adverti-los, eles tinham se lembrado que pela pressa da partida para a viagem, haviam se esquecido de se prevenir com um estoque de pão para a viagem. Jesus começa o ensinamento do nada. Já havia se passado um tempo. Os discípulos não estão ligados com o que está acontecendo, com a mensagem, com o que está acontecendo ao seu redor. Eles pararam de ver e de ouvir. Para eles foi algo normal. Jesus ser confrontado daquele jeito foi algo normal. Eles viraram as costas e já se esqueceram. E por último, eles estavam preocupados com o pão que perece e não com o pão da vida. Você não vai entender as coisas de Deus enquanto estiver preocupado com o pão de cada dia e com o que vestir. Isso Deus já falou: eu estou contigo e não deixarei isto faltar. Você terá o pão de cada dia e vestes para se vestir. O básico o Senhor vai te dar. Mas os discípulos estavam mais preocupados com o pão que perece e com o que vestir. Eles estavam preocupados com o aqui e o agora, ao invés de estarem preocupados com o pão da vida, em ouvir, em ver, em aprender. Eu sou
discípulo do pão da vida. Diga, eu sou discípulo do pão da vida. Não deveriam ter se preocupado tanto com a falta de pães, estando na companhia daquele que havia por 2 vezes alimentado milagrosamente multidões famintas no deserto. Seu cuidado em uma direção e seu exagero zelo em outra mostrou que o alimento e o vestuário ocupavam em sua mente um espaço muito maior que o reino de Deus e seu interesse. Se tivessem possuído mais fé, diga mais fé, e mais espiritualidade, não teriam se exposto à pergunta censuradora de seu mestre: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Se você já tivesse prestado atenção na palavra de Deus, você já saberia que o nosso mestre é o pão da vida. E ele alimentou multidões com apenas alguns pães em um deserto. Ele tem o pão de cada dia para pôr sobre a sua mesa. Ele vai te alimentar e vai suprir todas as suas necessidades. O que você precisa para comer, beber e se vestir, Ele está contigo e Ele fará a teu respeito. Não se preocupe com isso. Isso não é obrigação nossa. A nossa obrigação é termos fé e mais espiritualidade em relação às questões do reino de Deus. Na verdade, uma das principais lições a ser aprendidas do assunto neste capítulo, nesta mensagem de hoje, é exatamente essa. Como eram diferentes os pensamentos do mestre dos pensamentos de seus discípulos com referência ao futuro. Os discípulos dizem: não trouxemos pão e só temos um. E ele fala: mas não fui eu que multipliquei os pães 1, 2 vezes e alimentei as multidões? Quantos pães, quantos cestos sobraram das multiplicações? 12 cestos, 7 cestos. O mesmo Deus que já fez milagres na sua vida, o mesmo Deus que já mostrou, que já supriu, que te abençoou, é o mesmo Deus hoje. O que está faltando não é Deus ser Deus, é nós termos mais fé e mais espiritualidade e estarmos mais ligados às coisas de Deus. Eu te convido a você, religioso, você filósofo e político, que esteve aqui de qualquer jeito, a fazer um propósito. Foram 3 meses de início e de introdução à doutrina de Cristo, para sermos discípulos de Jesus, e não um religioso, e não um filósofo ou um político. E eu te convido a você, que nestes 3 meses, perdeu tempo, que está perdendo vida, que fez das coisas de Deus de qualquer jeito, eu te convido a você começar a entrar na rede social e assistir cada uma destas 12 mensagens. Eu te convido a uma mudança e uma transformação, a parar de se preocupar com o pão de cada dia e com o que vestir, para ter mais fé e se preocupar com a sua espiritualidade. Eu te convido a deixar a aparência, a deixar o conhecimento, a deixar os partidos, as divisões, as facções, as rebeliões, para se tornar um discípulo de Jesus e ser chamado e atender esse chamado, tomar a sua cruz e ir caminhando. Eu te convido a você pegar todo este material que foi ministrado nestes últimos 3 meses, estas 12 mensagens, estes 10 temas, este início e essa introdução, a você pegar e todos os dias vigiar e orar. Diga: cuidado com o fermento. Porque senão nos tornamos religiosos, senão nos tornamos filósofos e nos tornamos políticos. E vamos estar unidos, todos, defendendo as causas deste mundo, do agora, e lutando contra a obra de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos:
vocês, meus discípulos, não sejam como eles. Não seja falso, não seja hipócrita, não seja avarento. Não concorde com o pecado, não finja que não há um Deus, que não há inferno, que não há céu. Não busque a política, não busque as coisas deste mundo, a corrupção. Não seja como eles. Nós temos que ser radicalmente diferentes se queremos ser discípulos de Jesus. O que Jesus podia fazer e o que eu posso fazer hoje, passado muitos anos, é ensinar a doutrina de Cristo e te advertir. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do saduceu.